Muito obrigada. Vamos então dar início aqui a um pequeno debate e começava precisamente por si. Helena Roseta, falou aqui no início da sua intervenção, e foi um bocadinho isto, esta transformação que, sobretudo Lisboa e o Porto, sofreram nos últimos tempos. A verdade é que nós tínhamos bairros onde ninguém queria entrar e que estavam podres e que tinham casas devolutas e prédios inteiros devolutos, ou muito perto disso, e com pessoas a viver lá dentro às vezes, ou seja, deveriam estar devolutos e tinham pessoas a viver lá dentro. Foi feita uma substituição. A verdade é que essa substituição não foi feita de um dia para o outro, foi feita ao longo de um período, de 5 anos, 6 anos. Essa substituição foi feita depois de décadas de um mercado de arrendamento tradicional congelado, em que os centros históricos se foram degradando brutalmente ao longo de décadas também. Porquê é que nós não agimos antes, se não na altura em que isto se estava a degradar e a ser cada vez pior? Porquê é que não se agiu, quer ao nível do Estado Central, quer ao nível das autarquias, num momento anterior em que, evidentemente, se percebeu, há 6, 7, 8 anos, qual era o resultado que isto ia ter? Eu acho que no caso de Lisboa até se agiu bastante. Lembro-se bem o que era o espaço público da cidade de Lisboa, o que era a zona ribeirinha, o que era uma data de coisas em 2007 ou 2005. Não, mas eu estou a falar da cidade. O que é que foi a opção da Câmara na altura, 2007, quando mudou o Executivo? Qual foi a opção da Câmara? Prioridade à reabilitação urbana do espaço público. Prioridade à reabilitação urbana do espaço público. Porque nós sabíamos, por experiências feitas no Porto, por experiências feitas em Guimarães, experiências feitas numa data de sítios, que numa cidade que está muito degradada, dar prioridade ao espaço público induz a reabilitação do espaço privado que está à volta. Isto aconteceu, por exemplo, o Centro Histórico de Guimarães é um caso muito exemplar disso, e chegou ao património histórico da humanidade. Eu colaborei nesse trabalho. Precisamente começaram com a reabilitação do espaço público, e foi isso que nós tentámos fazer. Toda a zona ribeirinha, a gente já não se lembra, mas o Terreiro do Paço era um parque de estacionamento. Quer dizer, aquela zona da Ribeira das Nós era uma zona onde passavam caminhões. Portanto, mudou muita coisa. Houve um investimento grande da Câmara nesse sentido, e houve um investimento também grande na mudança dos regimes e na aprovação de planos urbanísticos. Toda a Avenida Liberdade, eu recordo-me em 2007 ou 2008, arder um prédio inteiro na Avenida Liberdade. Estava abandonado e fazia uma dor de alma. Porquê? O plano urbanístico da Avenida Liberdade teve 19 anos à espera de ser aprovado. 19 anos. E, portanto, não havia plano, não se podia fazer nada. Porque estavam paradas, as coisas não andavam. O plano da Baixa Pombalina também teve N anos parado. Portanto, não se podia fazer nada na Baixa, porque o plano não havia, ou por outro, o que havia era muito antigo e não permitia fazer nada, e isto foi tudo, o trabalho preparatório que se fez em Lisboa para criar um quadro mais favorável, foi espaços públicos e regras urbanísticas. Não se fez mais do que isto. Não se construiu habitação, não se fez mais do que isto. Fez apenas isto. Esse trabalho, conjugado com todos os outros efeitos que a gente já aqui falou. E também foi Lisboa que trouxe para cá o hub das low cost. Foi a Câmara que fez isso. Conseguindo estas 3 coisas, convencemos que isto ia correr bem. Correu bem demais. E, portanto agora estamos na ressaca. Estas coisas... Correu bem, não as coisas... Sim, mas ouça, mas esse investimento privado beneficiou. Este investimento privado beneficiou de decisões, as pessoas depois não conhecem estas coisas. Para as pessoas poderem ter benefícios fiscais para a reabilitação urbana, para o alojamento de para isto e para aquilo, é preciso que a Câmara defina uma coisa chamada área de reabilitação urbana. E Lisboa, logo no princípio, disse área de reabilitação urbana é a cidade toda. Pronto. E, portanto, assim como a decisão, que foi fundamentada, deixámos umas coisinhas de fora, ficou abrangida por uma série de mecanismos favoráveis ao investimento, uma área enorme. O que é que acontece? Quando, costumo dizer, quando isto está flat, quando a economia está morta, quando não havia investimento, quando não sei o quê, nós precisamos estimular. E fizemos alguns estímulos e alguns incentivos. Quando a coisa está no boom, que é o que a gente viveu a seguir, quando está no boom, precisamos de regular. Se a gente não consegue ter esta medida de contraponto, isto não é estático, é dinâmico e muda muito depressa. E, portanto, temos que ter, de certa maneira, medidas em contraciclo. Era aí que eu queria chegar. As políticas públicas, muitas vezes, algumas têm que ser permanentes, outras têm que ser medidas de contraciclo. Tentar moderar quando a coisa está de mais e tentar animar quando a coisa está de menos. Mesmo não só em termos temporais, mas em termos geográficos. Há zonas do país, neste momento, que precisam claramente de estímulos. Todo o interior do país precisa de estímulos.
Preciso de medidas contra ciclo, não deixar aquilo degradar cada vez mais, não deixar que os equipamentos saiam de lá cada vez mais, não deixar que as funções públicas saiam de lá cada vez mais. Preciso de medidas contra ciclo. E esta visão, como as coisas não são síncronas, porque os efeitos só se veem mais à frente, às vezes é difícil. Mas eu estou convicta que fizemos bom trabalho. Apanhámos-nos agora com a ressaca. Portanto, agora temos que fazer o trabalho inverso. Quer dizer, espera aí, calma aí, vamos regular, não vamos permitir, vamos alterar. Pronto. Desculpe, demorei muito tempo. Cláudia, passo para si. Nós estamos a falar e estamos muito focados, aliás, é o tema da conferência, no alojamento local. Mas neste ano, 2019, vão abrir 65 novos hotéis em Portugal. 65. Num ano. 23 dos quais em Lisboa, 17 no Porto, muitos deles nos centros históricos. Por que nós estamos tão focados no alojamento local? Isto não é um problema maior, tendo em conta que o alojamento local, as casas de alojamento local, ou que estão hoje afetas ao alojamento local, amanhã podem não estar. Amanhã podem voltar a ser habitação, podem ser arrendamento de mercado tradicional, podem ser quartos arrendados a estudantes. Por que é que continuamos a focar-nos tanto então no alojamento local, se aqui aparentemente é capaz de haver um problema bem maior e mais persistente? Sim, sem dúvida. Como referi há pouco, a mim custa-me imenso fazer apreciações principalmente sectorizadas naquilo que é a cidade, porque a cidade é mesmo, eu só consigo ver a cidade como um todo. E acho que isto é um problema nosso, um problema cultural, que já vem daquilo que é a hierarquia superior, que é a definição de ministérios dentro do nosso governo. Nós definimos à partida vários ministérios com vários temas e a partir daí cada ministro trata da sua equaçãozinha, não é? Estancam-se ali e não há aqui uma coordenação geral como deveria de haver, quase uma colaboração. Portanto, temos que pensar naquilo que é políticas públicas colaborativas e perceber até que ponto é que umas coisas influenciam as outras, quais é que são os reflexos de uma e das outras e o que é que vai causar nos outros temas. Como, por exemplo, eu lembro-me que, lá está, começámos a falar, por causa dos centros históricos degradados, começámos a apelar muito à reabilitação dos centros históricos, reabilitação dos centros históricos. A partir daí, depois de começar a haver um boom grande de reabilitação, mas antes disso, desculpa, até me esqueci, antes disso, houve uma preocupação muito grande naquilo que era o urbanismo das cidades. Até veio veio com aquilo que foi a Carta de Atenas, já a antiguinha Carta de Atenas, e começou-se a debater aquilo que seriam as cidades do futuro, as cidades contemporâneas, etc. Depois veio, a partir do abandono dos centros históricos, a reabilitação então dos centros da cidade. E agora estamos muito preocupados com o turismo e vocacionamos a nossa atenção para o alojamento local, sem olhar tanto para os hotéis e para todos os outros modelos. Lá está, nós deveríamos de agrupar isto tudo e pensar, mais uma vez, no seu todo. O Sr. Primeiro-Ministro governa com todos os ministérios e tem que ter aqui uma coordenação, seja ele no turismo, na habitação, no Ministério do Mar, etc, etc. Mas o que vemos é que cada vez menos há esta coordenação e há esta ligação entre uns temas e os outros. E é uma pressão muito grande para irmos buscar algum crescimento que tem caído noutras áreas, não é? Sim. Nomeadamente pela falta de investimento. Sim, pensamos sempre na parte financeira, não é? É isso que atualmente ocupa as mentes não só daquilo que são as políticas públicas, ou pelo menos é essa a ideia que passa, assim como também na sociedade, não é? Até porque pela época que passámos também de uma degradação económica muito grande de quase todas as famílias, portanto, isso leva a que todos queiramos também ter uma vida económica melhor. Agora, porque é que se foca no alojamento local? Essa é uma questão que também não sei porquê, mas no meu entendimento não devemos não passa um bocadinho por esta nossa necessidade de nos prendermos aos papéis, às dificuldades, às coisas. E de repente o alojamento local é uma coisa que é da era moderna, não é? É uma Uber, é uma coisa desmaterializada, digitalizada, que é aquilo que pregamos muito que queremos. Mas de repente pensamos, isto está tudo a fugir-nos do controle. Eu da antropologia não tenho qualquer tipo de conhecimento, mas da sua sensibilidade. talvez tenha a ver com aquilo que é a caracterização do ser humano, que tem que impor limites para conseguir perceber e falar do que quer que seja. E aqui impor-se um tema, um limite, que é o alojamento local, e então já temos aqui os prós e os contras. E não pensamos que se calhar não se trata de prós nem de contras, trata-se de uma análise muito mais alargada. Exatamente. Uhum.
Eduardo, disse aqui que praticamente metade das dormidas em Lisboa e no Porto já se fazem no alojamento local. É um regime que está absolutamente pujante. Isto não é também um sintoma de que é demais? Tendo em conta a oferta hoteleira que existe, sobretudo nestas cidades, e de facto estas cidades cresceram muito e anularam um problema que nós tínhamos enquanto destino turístico, que era a sazonalidade. Isso hoje em dia não existe. É uma coisa muito mais repartida ao longo do ano e isso é uma vantagem. Criou-se o turismo de cidade, também há algum turismo à volta e de campo, e mesmo no interior tem havido alguma procura. Mas o alojamento local, e nomeadamente a associação que dirige, não devia estar a aconselhar ou de alguma maneira a dirigir os novos e já existentes empresários deste ramo para outras zonas do país que não estejam tão pressionadas. Faz sentido continuarmos a insistir em Lisboa e no Porto? Bom, muito bem, muitos assuntos. Vou começar pela pergunta específica. A questão do demais ou não demais, numa ótica de mercado, não estou falando numa ótica da cidade, olhar e achar que aquela zona é demais ou não, numa ótica de mercado, é um mercado que resolve e vai resolver agora. O mercado vai resolver isso. Por quê? Se a oferta cresce a mais do que a procura, chega uma altura em que isso começa a se equilibrar. Este ano vai acontecer isso, em Lisboa especificamente. Agora, é muito difícil dizer assim... locais que vão voltar para o mercado tradicional de arrendamento? Já está acontecendo nesse momento. Aliás, há zonas que já... Em que percentagem? Tem noção? Isso já parece os jornalistas a dizerem 12 de maio qual vai ser a ocupação do alojamento local, exatamente. Estava a dizer que já está a acontecer, já terá números. Sim, mas eu posso dizer que em qualquer setor, e aqui é típico, na análise que fizemos, nós temos pelo menos 10 ou 15% daqueles que estão, ou que têm um produto fraco, ou que viram que dá muito trabalho, que afinal não é galinha de ovo de ouro, que dá um trabalho gigantesco nos finais de semana, e começam a ponderar. 10 ou 15% de 10 mil são 1.000, 1.500, 2.000. É um número impressionante em termos de habitação, do potencial. Habitações essas que não era viável sequer fazer uma reabilitação se não houvesse um incentivo como um alojamento local. Se calhar alguns deles vão estar defraudados, que não vão ter a rentabilidade, vão ter que migrar para outros, mas eles migram no dia seguinte. Por isso que nós sempre dissemos que o grande risco aqui, quando nós estamos com dinâmicas dessas, é restringir. Não é amarrar demasiado, ou seja, é querer dizer, agora o uso é só este. Eu tenho gente que mudou para alojamento local porque foi morar um ano fora, porque teve um emprego na época da crise, outro que vai passar 6 meses ou 3 meses nessa altura. Se nós começarmos a amarrar isso, também estamos a amarrar a impossibilidade de voltar para a habitação. Ou seja, se eu obrigá-los a mudar uma licença e depois tiver um uso e depois tiver que voltar de novo e o processo é tão complicado quanto, eu dificulto essa transição. Isso está acontecendo agora. E o que falta aqui é um diálogo das partes envolvidas, porque nós temos muito know-how para ajudar a fazer essa transição. Eu não posso dizer para alguém, falar, olha, o senhor estava pensando em montar aqui uma coisa em Alfama, porque o senhor vive aqui, agora vai lá para Castelo Branco, porque ali é que faz falta. Pronto, isso o mercado, de alguma forma, encaminha. Mas só para ter uma ideia, e há um número que nunca é abordado, nos últimos 360 dias, no último ano, 234 freguesias receberam pela primeira vez no país um alojamento local. Quase todas elas nunca tiveram uma única cama turística nestas zonas. Agora, isso é um número que não é atrativo. Isso é um número que as televisões têm dificuldade de mandar alguém lá para o interior para fazer uma reportagem. Para verificar. 234 novas freguesias. E esta é uma área que nós temos que apostar. Não só isso, eu tenho uma certa... Eu tenho aqui uma certa curiosidade de ver como é que o Porto vai gerir a questão do regulamento. Porque o Porto tem sido menos mediático, estava com menos pressão, é verdade, estava numa situação politicamente... Estava um bocadinho mais atrasado também. A reabilitação fez-se a seguir. Não use essa palavra atrasado com o Porto, especialmente se estiver a fazer Foi uma mais tardio. Não, mais tardio acho perfeito. Tem a vantagem... Eu podia dizer que foi aqui atrasado, que ninguém se ofendia. Tem um outro contexto bastante diferente. Um contexto, inclusive, político, que faz alguma diferença. Foi mais tardio, é verdade. Um ano faz toda a diferença nesse processo também. Mas... tem trabalhado com isso, sei que está trabalhando no regulamento, temos tido diálogo, mas tem trabalhado numa ótica bastante mais abrangente. Eu sei que o estudo que estão fazendo não é... eu não quero saber do alojamento local, eu quero saber da minha cidade. E para saber da minha cidade, eu tenho que saber onde é que o alojamento local se enquadra aqui. Por isso estou um pouco curioso de ver, se calhar as zonas onde eu vou precisar do alojamento local. Porque as zonas que estão degradadas, que se eu não tiver um boom muito rápido ali, eu não crio ali uma dinâmica para outros investirem. E, portanto, se eu conseguir pensar nisso, eu estou a ver como é que eu posso aproveitar toda esta dinâmica para as oportunidades. Na margem sul, por exemplo, está a crescer muito. Temos agora a indicação de que o Seixal está a dinamizar-se brutalmente para o turismo. Tá. No alojamento local está a crescer muito. Eu vou dizer qual é o grande desafio em Lisboa. A LEP, fui convidado agora para estar na entidade regional do turismo, e uma das grandes conversas que tem é como é que nós aproveitamos essas pessoas que já visitaram uma vez Lisboa,
nem que seja para estender mais um dia para conhecerem aqui os arredores, nós estamos a 1 hora do Alentejo, para que na próxima viagem eles fiquem, se calhar, em Mafra, na Ericeira, na Margem Sul, essa tal E descentralização. esse movimento está a ser feito? Isso não é fácil, mas começa a ser feito. Por exemplo, fizeram um acordo, a TL fez um acordo com a TAP, onde tinha aquele stop, quando alguém para ir para outro local, que fazia um incentivo para ficarem aqui em Lisboa 1 ou 2 dias, mas ofereciam uma experiência. Muitas dessas experiências eram fora. Fora de Lisboa, centro. E esse tipo de política inteligente é que nós precisamos. É muito fácil dizer, vamos proibir, vamos fazer, é a coisa mais fácil, né? Percepção pública. Por que o alojamento local foi o alvo disso tudo? Porque nós temos um problema complexo e eu entendo os políticos, é muito difícil alguém dizer assim, temos problema de habitação. Sim, mas isso tem 8 causas, esse problema, onde temos ou seja, politicamente não é viável explicar. Às vezes eu preciso de uma resposta imediata. Em algum cruzamento disso, fazendo parte desse processo de discussão, o alojamento local deu a ideia de que se resolveria, o que é um perigo. Porque depois desvia a discussão mais profunda da habitação, que felizmente voltou agora, não, como uma espécie de bode expiatório. Mas nós estamos 100% disponíveis para discutir isso. Na conversa com Lisboa e com o Porto, o que nós fizemos foi levar os dados. Desde 2015 eu acompanho o crescimento do alojamento local, não é freguesia a freguesia, é nas antigas freguesias, que eram muito menores. E faço uma comparação, o dado que eu sempre tive na cabeça, que é qual era o número de imóveis disponíveis não afetos à habitação em 2011, porque é justo antes do alojamento local começar a crescer. Não, esse é o meu estoque disponível sem afetar a habitação naquela altura. Como é que isso cresce? E nós vimos exatamente o momento em que isso começa a virar pressão. Não? Quando eu tenho 5 mil imóveis, não é racional eu ir atrás de algum que já está ocupado e pagar um despejo. Naturalmente, isso foi o que aconteceu aqui. A partir de um certo limite, 50% ou 60%, é um indicador claro que nós colocamos. Isso começa a aumentar a pressão. A partir de certo limite, efetivamente, há uma pressão de substituição. E o que nós sugerimos é, dividam isso, monitorizem dia a dia, porque conseguem fazer isso enquanto não vier o próximo censo, mas a partir de certo momento, eu tenho que entrar numa política não de proibição, mas sim de gestão de crescimento inteligente. Quer dizer, qual é o alojamento que me interessa a partir de agora nesta zona? Eu já dei a primeira. A partir daqui, sim, chegou a este ponto, se calhar eu tenho que ser um pouco mais restritiva, dizer, a partir daqui são só exceções. Isso, para mim, é a política inteligente que falta. Toda vez que eu tentar amarrar isso numa legislação, num PDM que demora muito, quando eu tiver a fazer os estudos ainda e discussão pública, o mercado já mudou. Esse tipo de monitorização hoje por urbanismo é um grande desafio do urbanismo, ela é fundamental e nós estamos disponíveis para trabalhar nisso. Helena, queria falar em relação à Margem Sul? Não necessariamente no Seixal, mas a indicação que eu tenho é que há situações em que está a ser também fora de Lisboa e designadamente no Sul, está a ser utilizado o alojamento local para habitação temporária de trabalhadores, já não é de estudantes, mas de trabalhadores, portanto, que vão para call centers ou porque seja o que for, pessoas que se deslocaram para conseguirem ter um emprego, até podem ser estrangeiros também, e, portanto, estamos aqui realmente com uma zona cinzenta entre o alojamento local, a habitação não permanente, mas temporária, que tem um regime fiscal diferente, que tem um regime jurídico diferente, mas que, na prática, o alojamento local como é muito mais prático, muito mais simples. E a pessoa inscreve-se através da plataforma, é muito mais simples. Nós não temos estas plataformas que permitem o acesso ao alojamento local, como a Airbnb, ou a HomeAway, ou as outras todas, são muito mais práticas e expeditas do que qualquer mediador imobiliário nos consegue proporcionar. Os mediadores imobiliários também já evoluíram muito. Mas, de facto, é muito mais prático, rápido e expedito eu arranjar um quarto de algures num país qualquer por 3 dias do que conseguir arrendar uma casa aqui. E estamos, de facto, com dinâmicas diferentes. É que para a oferta de habitação nós estamos em queda e para a oferta do alojamento local estamos a chegar a um limite, cresceu mais do que a procura. Portanto, é preciso ter estes dados todos em conta. Quanto à sua pergunta, e só para referir isso, perguntou se era demais esses hotéis, esses alojamentos locais. É demais e é de menos, está a perceber? Eu vou dizer porquê. Porque para ter o Web Summit em Lisboa você tem que ter estes meios. Nós não temos o Web Summit todos os dias, mas se não tivermos onde pôr as pessoas, onde é que as ponho? Vamos buscar barcos e pô-las no teste? Não sei bem. Mas quer dizer, não conseguimos ter eventos para 10 mil pessoas ou para 11 mil pessoas. Lisboa ficava fora de grandes circuitos internacionais do turismo, porque não tinha onde. Não era onde reunir as pessoas, era onde dormir. Onde é que as pessoas vão ficar? E, portanto, temos aqui o mercado, portanto, o alojamento local, de certa maneira, diversifica, porque permite coisas mais curtas, mais baratas e até independentemente da sazonalidade. E os eventos fora da estação alta também são interessantes, também permitem equilibrar a oferta turística ao longo do ano, porque senão só tem turismo no Algarve no verão, quer dizer, não pode ser.
E, portanto, a coisa é complexa, estou evidentemente a caricaturar, mas, por isso, o número de hotéis e o número de alojamento local, há alturas em que é de mais e a taxa de ocupação reflete isso, e há alturas em que é de menos, estão a 100%. Não estão a 100% o ano todo, mas isso também faz parte do risco do negócio. Também faz parte da caracterização do alojamento local ter essa mobilidade de poder a qualquer momento tirá-lo do alojamento local, não é? Diga-me, Cláudia. Eu só queria fazer aqui uma defesa de causa própria. O Porto não se atrasou. O Porto tirou uma espécie de que se tinha atrasado, disse que começou mais tarde. Não, o Porto tirou uma espécie de licença sabática para refletir sobre aquilo que iria ser a reabilitação. Por isso é que Mas estão com problemas na mesma. Calma. Por isso é que atualmente, entre Lisboa e Porto, a reabilitação urbana e a reabilitação do edificado, principalmente, pela maioria dos académicos, é considerado o início da reabilitação como um bom exemplo. Porque não se cometeram os erros que foram cometidos em Lisboa. Claro. Portanto, ficámos a olhar, a aprender, a ver onde é que os outros erravam. Vocês tinham começado primeiro. Bom, não vamos entrar aqui numa discussão regionalista. Entretanto, tem razão. Entrou o mercado e a causa perdeu-se toda. Sim, para além dos anos... Exatamente. É a primeira em Portugal. Sim, mas nos anos 2000 já não aprenderam nada com o passado, não é? Mas diga-me uma coisa, no Porto também aconteceu isto que aconteceu em Lisboa, apesar de terem o exemplo para olhar, é que só se lembraram que os centros históricos ou as zonas mais turísticas da cidade existiam depois delas estarem reabilitadas e depois de ter sido feito lá um investimento. Não, sempre... A zona ribeirinha estava degradadíssima, de repente nos últimos 5 anos, olha, o Porto está completamente diferente. Eu moro no Porto desde 97, portanto não sou oriunda do Porto, sou da zona de Leiria. E lembro perfeitamente desde os vários debates que foram feitos à volta daquilo que iria ser ou poderia vir a ser a reabilitação do Centro Histórico do Porto e a zona ribeirinha e tudo mais nessa época. E como estudante de arquitetura, como é óbvio que tinha que estar em quase todos os debates, mas não seja a assistir. E havia muitas manifestações, inclusive de locais, de gostarem, de ansiarem ir morar para estas zonas e reabilitar os próprios edifícios. A questão estava naquilo que era os arrendamentos antigos, que não se poderia entrar... O mercado congelado? E não só. Exatamente, o mercado de arrendamento completamente congelado. Não estava formalmente, mas na prática... E a maior parte... Ainda está uma grande parte, aliás. E a maior parte do edificado pertencia, normalmente, a pessoas que já tinham falecido e que, entretanto, os herdeiros... Não tinham como. Eram várias pessoas e não havia ali um consenso depois na própria venda, havia diversos fatores. Mas houve muitos amigos meus, inclusive eu, quando acabei o curso, investimos no centro da cidade e ainda não estava a reabilitação em curso, ou ainda não tínhamos as sociedades de reabilitação urbana a fazer a dar o pontapé de saída, não é? Nós somos excelentes a criar, eu chego à conclusão que nós em Portugal somos excelentes a criar modelos de futuro, mas depois estragamos com a prática. Não sei o que é que acontece, porque a sociedade de reabilitação urbana tinha tudo para dar certo, as sociedades, mas entretanto, depois quando vamos para a prática, há sempre aqui alguma coisa que se distorce, não sei muito bem. Mas antes disso houve imensa gente e outros que tentaram fazer o mesmo, mas que E esse investimento foi transformado em quê? Em mercado de... Esses investimentos que foram feitos nessa altura, foi mercado de arrendamento tradicional? Foi venda de habitação própria? A maior parte da habitação própria na altura. Para venda? Não, própria. Ah, mesmo para vocês? Ah, pronto, ok. Mas muitas vezes o problema, Eduardo, que temos aqui é que uma pessoa a fazer um investimento numa reabilitação de um edifício, que não é propriamente comprar uma máquina de lavar roupa, depois cria uma certa expectativa de retorno, sobretudo quando está a pensar nisto não para a habitação própria, como foi o caso, mas seja para arrendamento tradicional, seja para alojamento local, seja para o que for. Esta de certa maneira, é uma mudança de regras no meio do jogo ou uma introdução de regras a meio do jogo porque elas não existiam, não é? Havia um bocadinho um vazio legal e era necessário que entrassem regras, que as coisas fossem regulamentadas e muito rapidamente e a acompanhar uma realidade que está a mudar todos os dias. Como é que isto impacta depois na captação de investimento ou na resposta às expectativas de quem já investiu?
Bem, eu não sei se, nos últimos 3 meses, nós tivemos um refrear enorme em termos de... E quando se falou aqui no regime transitório, que não entende muito bem, eu, quando comecei nesses debates e participamos de toda a discussão em termos da alteração legislativa, eu tive que começar a entender porque nós temos decreto-lei, agora saiu a lei, mas para nós entendemos isso tudo como um regime transitório. Ou seja, nós no alojamento local estamos acostumados... os meus associados na Assembleia Geral perguntam: Eduardo, esse ano vai mudar a lei? O enquadramento fiscal muda. É claro que para quem está a fazer um investimento que tem uma relevância, que é uma das coisas que não se apercebem em relação ao arrendamento de longa duração, há um investimento muito maior. A questão, quando se fala da rentabilidade, isso dá muito dinheiro, nós não podemos esquecer que o nível de exigência até para o imóvel estar, para um hóspede, que é um turista, um estrangeiro que tem determinado, é bastante diferente até para um arrendamento de alguém que vai morar numa zona histórica, ou seja, o investimento é maior. Não só isso, eu tenho que equipar o imóvel inteiro, o que significa que isso é uma atividade que ela tem que ser pensada, que vai durar algum tempo. Uma mudança de regra abrupta aqui, a meio do caminho, é um problema gigantesco que causa uma instabilidade grande para fazer, especialmente muitas dessas reabilitações, nessas zonas específicas da zona histórica, dificilmente eram viáveis numa outra lógica. Independente disso, houve sim uma expectativa muito errada que se criou em termos da rentabilidade do alojamento local. Por quê? Porque foi passada em termos mediáticos uma confusão básica entre receita e lucro. O alojamento local, a estrutura de custos não tem nada a ver com o arrendamento tradicional. Eu, quando tenho o IMI, custos de manutenção do imóvel, condomínio no arrendamento tradicional, eu paro aqui. No alojamento local, eu tenho uma fórmula que vai estar lá embaixo. Eu pago 6% de IVA, pago 15% numa Booking, numa 16% de cada comissão, ou seja, daquele valor que é passado, eu faço a limpeza, eu tenho que pagar o check-in se eu não puder ir, eu pago o check-out. A minha manutenção é diária, porque no dia seguinte, se eu tiver um imóvel com bolor, eu não posso deixar aquilo, porque às vezes acontece. Portanto, isso criou até uma expectativa errada. Hoje, o nível de rentabilidade daqueles até estrangeiros que vieram comprar, alguns foram quase que... Vieram a engano. Não vieram porque eles têm o dinheiro e querem a casa e usam a casa, não é por isso. Mas isso é importantíssimo depois quando eu quero transferir parte desse mercado para uma outra área, como arrendamento, porque eu preciso entender essa fórmula econômica para saber qual é o limite onde, se calhar, não é por uma questão só financeira, é uma questão de dar menos trabalho, eu posso migrar, e quem é que eu posso migrar? E essa política não é possível fazer sem os agentes do mercado, porque é preciso conhecer essa realidade, ao invés de inventar benefícios que nunca na vida vão dar certo, porque estão a bater na tecla errada. Só para terminar, o número 1, nós fizemos uma análise em Lisboa, já faz 1 ano e meio, e perguntamos para esses que estavam correndo bem ou mal, como é que acha, e estaria disponível para mudar para um outro regime, ou mid-term, como nós chamamos, e a maior parte disse que sim, mas, e qual era o mas principal? Medo de incumprimento. Medo de incumprimento. Por quê? Porque muitos deles diziam assim: eu não posso, também não me interessam as estatísticas, mas uma única vez que eu tenho um problema e que eu durante 6 meses não receba, eu não pago o lar da minha mãe, eu não pago a escola dos meus filhos, e, portanto, eu não posso correr esse risco. Portanto, às vezes, algumas pequenas valem muito mais do que o índice de rentabilidade, ou seja, o que for. Muitos deles estão ganhando esse dinheiro para pagar as despesas, portanto, eles não estão olhando para a rentabilidade. Isso faz um investidor estrangeiro. 70% do meu mercado olha para as despesas no final do mês. E por isso eu tenho que trabalhar com eles, se eu quiser transitar, para dar alguma outra segurança. Se essa é uma questão só percebida, se o Estado pode entrar aí com o tal do seguro, se calhar aqui é mais importante até às vezes do que uma questão fiscal. Helena, este apoio à habitação, e nomeadamente ao mercado tradicional do arrendamento, é importantíssimo e se calhar num modelo parecido com aquele que foi criado para esta reabilitação que se fez da cidade a reboque do alojamento local. Como é que se tempera estas duas coisas? A Câmara de Lisboa avançou bastante nesta possibilidade de criar aqui um mercado de arrendamento urbano para a habitação permanente, em património da cidade, que tem muito. Mas já falámos aqui em valores acessíveis. A Câmara tem um programa de arrendamento acessível que ultrapassa, neste momento, os 8.000 voos. Mas falta o Estado Central entrar nessa equação? Não, o Estado Central nem entrava aqui. É património da Câmara, é um modelo que é, a Câmara tem o seu património, a Câmara reabilita esse património e põe em arrendamento, ou a Câmara, se não tiver capacidade para reabilitar o património, abre um concurso, convida promotores a reabilitar, garante-lhes um determinado rendimento, esse rendimento é pago pela Câmara e a Câmara garante que aquelas casas são para aquele valor. O que é que nos aconteceu? Como isto é um modelo novo, está parado no Tribunal de Contas que diz que não pode ser porque a lei não prevê.
E, portanto, Portugal é assim, quer dizer, nós temos um país extraordinário, mas depois, de repente, para onde a gente não imaginou que pudesse parar. Está há meses parado. Os primeiros concursos do programa de arrendamento, já com promotores interessados, a dizer que vão investir, já com os cálculos todos feitos, tudo preparado. Já com aí 1000 e tal fogos, em condições de se começar as obras imediatamente, em terreno camarário, em habitação municipal. Nem meu pai morre, nem a gente almoça. Portanto, é a situação em que nos encontramos. Portanto, temos também estas dificuldades quando tentamos fazer as coisas e vamos para modelos novos, como depois os organismos públicos, e muito bem, estão sujeitos a um enorme escrutínio, e muito bem, às vezes esse escrutínio é mesmo apertado e pronto, e agora estão a ver se reconvertem a proposta que fizeram, não sei muito bem como, porque entretanto os concursos foram concursos públicos com concorrentes internacionais e a gente reconverter é uma atrapalhada sem nome. Eu nem quero pensar na atrapalhada que é, porque felizmente não fui eu que fiz, portanto... Mas, enfim, estou a dizer isto na brincadeira, estou mesmo preocupada com isto, porque isto é uma machadada grande e, pronto, provavelmente a Câmara vai ter que se substituir a estes promotores, fazer ela e pagar, se calhar, ainda indemnizações e fazer muito menos. Em vez de fazer os 9.000, fazer muito menos, porque a capacidade da Câmara será muito inferior. Seja como for, eu queria voltar atrás só para dizer uma coisa. Nós temos que ter presente, isto é muito importante, quando se faz uma reabilitação urbana, nós estamos a valorizar um património. Indubitavelmente, se a reabilitação for boa, nós estamos a valorizar o património. Se nós estamos a valorizar o património, e se for para ser utilizado por terceiros, ele vai custar mais caro. E, portanto, a reabilitação urbana tem sempre uma consequência de uma subida de valor. E, portanto, ou há medidas para que a reabilitação não seja só do edificado, que ficou mais caro, seja uma reabilitação mais integrada e haja forma de continuar a haver acesso a isso, ou não há essas medidas e a reabilitação urbana inevitavelmente vai dar gentrificação, porque vai dar só quem puder pagar é que lá chega. Isto é inevitável, portanto, andámos durante muitos anos a dizer que era muito preciso reabilitação urbana, mas não se disse que a reabilitação urbana tem que ser integrada, tem que ser física, tem que ser económica, tem que ser social, tem que ser ambiental, porque na reabilitação de uma zona de cidade, do tal modelo da fatia de bolo, na redução de uma zona de cidade, eu tenho que pensar onde é que vão ficar os empregos para as pessoas que vão poder trabalhar aqui, para poderem ganhar a sua vida, o comércio, os comerciantes que cá estão vão poder reconfigurar-se para poderem também subir o seu padrão, os habitantes que cá estão vão poder ter acesso àquilo que nós estamos a fazer, porque senão não estamos a fazer reabilitação urbana, estamos a fazer erradicação da população e substituição por outra qualquer. Portanto, a reabilitação, e era este o meu ponto, não é só do edificar. Tem de ser integrada. A reabilitação tem que ser um processo integrado e preparado com cuidado e, evidentemente, vai mudar a população que lá estava e até é bom que misture e que traga outras pessoas, mas temos que proteger quem lá estava. E é por isso que na Lei de Base da Habitação que nós temos, está, na nossa não, mas na do Partido Comunista, na minha opinião, bem, puseram lá a possibilidade de haver uma espécie de direito ao lugar. Evidentemente que a pessoa não pode dizer daqui não sei, porque, pronto, mas tem que haver alguma proteção dos residentes, enfim, numa determinada zona, tem que haver alguma proteção legal e até social, se for caso disso, para conseguirmos alguma mistura. Há várias maneiras de fazer isto, só para dar um exemplo. Uma maneira de fazer isto é quando se faz a reabilitação não apenas no edifício, mas num conjunto, dizer, há uma cota desta reabilitação que tem que ser utilizada para a habitação acessível. Isso a atual lei ainda não permite, mas deverá permitir. Porque isso vai permitir que pelo menos uma parte daquilo... Pronto, aí, em França já existe isto. E aqui há uns anos que se anda a defender isso e ainda não se conseguiu. Desculpe. Isso já existe em Portugal. Eu tenho 3 apartamentos de alojamento local e tenho 2. Um é ocupado por um inquilino que paga 5 euros e outro por um inquilino que paga 12. Eu não ponho isso em causa. Não estou a dizer que isso não exista. Não há obrigatoriedade legal de ser assim, está a perceber? Está bem, mas é por outras razões. É por outras razões. Isto é o tal mercado que continua congelado. É por outras razões. Não, é por outras razões, mas isso é por outras coisas. Eu estou a falar em reabilitação. Quando você reabilita, e, portanto, em princípio, certo, mas manteve... Mas tive que manter a regra dos 5 euros e dos 12 euros. Agora tenho que esperar que eles morram. Bom, pronto, evidentemente podemos falar sobre isso, mas quer dizer, é possível haver atualização de renda quando há obras de reabilitação, é possível haver a alteração da renda, isso a lei permite. Portanto, agora não conheço o seu caso, portanto não vamos agora entrar aqui num caso particular. Mas com investimento em obras é possível haver um ajustamento da renda.
Pode não ter feito aquele mínimo que obriga que se possa fazer o ajustamento da renda. Outro problema de que tem falado, Helena, é a questão da fiscalização, em que, aliás, o Eduardo concorda, imagino que a Cláudia também. Isto aqui é assim, em Portugal fazemos as leis... Não é o vazio, é a sobreposição, não é? Eu sou contra mim falo. A gente faz as leis e depois, quando chega à parte da fiscalização, pomos tantas entidades a fiscalizar que elas nem fiscalizam, nem se fiscalizam umas às outras. E, portanto, é o que está a acontecer. No alojamento local, a fiscalização teoricamente é o município que tem que fazer a fiscalização, Polícia Municipal. Mas o município diz que isso não é connosco, isso é com a ASAI. A ASAI diz, isto não é connosco. Também pode ir à autoridade tributária, que também pode fiscalizar, isto não é connosco. E andamos nisto. Uns fiscalizam uma coisa, outros fiscalizam outra. Cá para mim, isto é capaz de ser um grande disparate que eu vou dizer. Eu gostava de ter uma ASAI só para a questão da habitação. Uma entidade única, só para as questões de habitação, fossem elas quais fossem. O alojamento local teria a sua fiscalização via os mecanismos que já estão. Mas o que nós não temos capacidade é para a entidade município, quando vai fiscalizar coisas tipo físicas. Vai fiscalizar, faz a vistoria, vai fiscalizar se a casa está em boas condições, a instalação, os equipamentos, os esgotos, essas coisas todas. A ASAI, quando lá vai lá ver se o livrinho tem lá os registros, se tem essas coisas, se está tudo em ordem, e não faz muito mais do que isto, a não ser que descubra lá um grande disparate. E a autoridade tributária apenas vai ver se está a pagar os impostos devidamente. E, portanto, quando, por exemplo, uma entidade está a fazer esse mid-term, mas de uma maneira não muito clara, e a gente quer fiscalizar, não consegue. Não está previsto. Podem achar que isto é um bicho de 7 cabeças e não devia ser. Porque se calhar a entidade fiscalizadora se calhar devia ser capaz de fiscalizar tudo ao mesmo tempo. E é isso que não está a acontecer. Cláudia, quer acrescentar alguma coisa? A minha grande preocupação no âmbito da fiscalização é mais naquilo que é a parte física, sem dúvida alguma, e que tem a ver com as obras que são isentas de controle prévio, que cá em Portugal exatamente. E a lei que está na gaveta, que existe, mas está na gaveta. Tal e qual. Em muitos países europeus, apesar de não existir a fiscalização, existe sempre um técnico qualificado que se responsabiliza pelas obras, mesmo que não tenham que ter licença administrativa. E julgo que seria uma coisa ótima para implementar em Portugal, até porque nós sabemos perfeitamente como é que o nosso espaço cultural se movimenta, principalmente nesta questão das obras, não é? Porque temos desculpem-me o termo, o pato bravo ali da zona que vai fazer umas pequenas obras e que o proprietário não percebe nada, apenas sabe que quer um open space, como aqui já foi falado, e entretanto... destrói-se a estrutura toda do edifício. Vamos destruir um pequeno pilar, porque o empreiteiro diz que isto é só uma coluna e que eu já assisti no Porto a uma loja que o empreiteiro cortou o pilar porque era só uma pequena coluna. Entretanto, chamaram-me para fazer uma verificação de uma grande racha, supostamente, uma fissura enorme. E claro que era visível a olho nu o porquê da existência dessa grande fissura no prédio. Mas enquanto não houver aqui também um pensamento de... não tanto fiscalização, mas se calhar agregação técnica qualificada, vamos sofrer um bocadinho estas pequenas limitações. Depois, se houver um pequeno abanãozinho, vamos ter aqui imensas coisas a descobrir, de certeza. Nessa altura vamos fazer imensa coisa. Eduardo, só para fechar outra das pressões que aqui ainda não focámos, e só para terminar, peço brevidade, que o alojamento local, no caso, e para encerrar com o tema que nos trouxe aqui, traz às cidades, é a questão da sobreutilização do esgotamento das infraestruturas, do lixo pela cidade. Tudo isto obriga a um esforço de adaptação muito rápido, lá está, para nos mantermos a par. Não devia ser pensado alguma forma de punir estes excessos que existem? Parte-se do princípio que as pessoas fazem isso por má formação. Mas o problema não, mas as pessoas que têm o alojamento local são responsáveis, como as pessoas que têm os hotéis são responsáveis
por quem lá põe. Não, mas não, essa é a visão simplista. Nós temos conversado, aliás, com a Câmara, tive várias reuniões e estamos agora a começar um projeto. A Misericórdia tem um projeto muito interessante de sustentabilidade, pediu a nossa ajuda também nessa questão do lixo. E conversamos também com a diretora de Serviços Urbanos, a nova, de resíduos urbanos, porque esta é uma questão operacional. O grande problema é que não é o número de pessoas sobrecargas. Se pensarmos Alfama e aquela zona, já tiveram há 20 ou 30 anos atrás, no seu auge, mais população até do que existe hoje. Porque o que nós temos... É um ritmo diferente, a questão é a rotina, ou seja, a nossa rotina é das 11 às 4 da tarde, que é a troca, e toda a rotina foi feita para de noite, quando as pessoas chegam para os habitantes. Portanto, o que está a se fazer agora, o problema é o tempo de resposta. Essas coisas demoram nas câmaras, não é fácil. É o tempo de resposta. E, nesse momento, sim, há um debate em conjunto e tem que ser trabalhado em conjunto. Nós nos disponibilizamos a ir até nas recolhas de lixo para entender as questões, porque tem que se repensar a forma operacional de colocar aquilo. Tem que ter carros, às vezes, que vão à hora do almoço, à tarde, e não só à noite, porque é uma outra lógica de fazer. E agora está a se mudar todo o regime de lixo, porque não havia caixotes de lixo. Agora, em Alfama foram colocados, a Misericórdia também. Portanto, obrigar alguém a andar 500 metros ou 1 quilômetro para pôr um saco não é prático, ainda mais hoje isso está a ser repensado. É claro que não é de uma hora para outra que isso. O que é que me pergunta se, nós não fazemos parte da taxa turística, ou seja, nós representamos 40%, 43% se calhar das dormidas em Lisboa, mas não fazemos parte sequer do fundo que define a taxa turística. Não, a Airbnb tem um acordo com a isso, mas o resto do alojamento local todo paga diretamente, seja como for. Nós, alojamento local, representamos 42% das dormidas, portanto, da taxa turística, e não fazemos parte sequer parte direta do comitê que define o investimento na taxa turística. E, na nossa opinião, eu não acredito na taxa turística como forma de tapar buracos de orçamentos da junta de freguesia, ou seja, de uma forma regular e constante, sem saber para onde é que vai. Mas eu acredito fortemente que uma parte da taxa turística poderia e deveria ser usada para projetos concretos que deveriam ser até feitos em conjunto com as câmaras, com as entidades do turismo, com as associações locais, ou seja, disponibilizar uma parte disso para projetos justamente para essas questões muito práticas de sustentabilidade local. Não é estar aqui a negociar verbas agora regulares, porque senão vai criar um problema enorme, porque de sustentabilidade as próprias freguesias ficam até dependentes, né? A ideia não é essa, mas que se pudesse, nós defendemos isso, que se pudesse usar uma parte, vai ser dedicar uma parte dessa 32 receita. milhões, ou seja, eu com 4 ou 5 milhões faço misérias em termos de projetos com associações locais. Nós estamos agora a trabalhar, agora que acabou este ambiente mais de guerra, estamos a se aproximar. Misericórdia, por exemplo, é uma freguesia fantástica, que foi uma das que tem mais pressão, mas que tem uma lógica construtiva. E estamos a trabalhar na questão especificamente do lixo. Estamos a fazer nós a georreferenciação do alojamento local em termos de concentração, ele de onde mais há problemas em termos de alojamento local, e tem uma série de projetos ali de sustentabilidade para a gente fazer nossas campanhas, onde é que estão os lixos, fazermos guias. Portanto, é um projeto interessante e inovador que a Misericórdia vai fazer e nós vamos trabalhar conjunto com eles. Obrigada. Helena, quero acrescentar alguma coisa, nomeadamente respeitante ao lixo e ao esgotamento das infraestruturas, por exemplo, zonas em que às vezes não se consegue andar. Não, eu subscrevo o que o Eduardo disse. Já houve um reforço importante das verbas das freguesias para fazer face ao aumento da responsabilidade. Em Lisboa, o problema da higiene urbana está muito descentralizado nas freguesias, portanto, teve que se reforçar as transferências para as freguesias onde há uma maior pressão turística. Evidentemente que se podem fazer projetos de sustentabilidade. A questão da alteração das rotinas que o Eduardo sugere é complicada para a higiene urbana, por razões simples. A higiene urbana é feita à noite para não complicar com o trânsito. É que estas, lá está, a cidade é sempre tudo junto. Se a gente muda os horários, vamos voltar a ter caminhonetes de lixo durante o dia na cidade de Lisboa, coisa que ninguém deseja. Sim, porque eu lembro-me do tempo em que era, que as caminhonetes de lixo eram durante o dia. E mesmo hoje, quando a gente apanha um à noite e que a gente apanha numa rua estreita, lá temos que esperar que eles despejam os caixotes todos para conseguir passar. Mas, enfim, é um inconveniente e a maior parte das pessoas à noite não estão a dirigir-se a locais de trabalho. Portanto, a maior parte. E, portanto, todas estas coisas é sempre o mesmo problema. É preciso ver os prós e os contras e ver o outro lado da história e ver as implicações que tem. Porque se a gente não vê isso, toma decisões que depois podem ser profundamente erradas. Cláudia, quer acrescentar alguma coisa? Podemos terminar? Muito obrigada a todos por terem vindo. Eu peço desculpa por este ligeiro derrapanço. Já estão aqui a fazer imensos sinais.